Mateus capítulo 5, verso 8. Lembra que na quinta-feira passada eu preguei sobre isso, mas eu falei que eu ia fazer uma continuação, né? Eu ia ter uma continuação do capítulo 5, ali do verso 8. A mensagem tem uma continuação, mas ela toda ainda está centrada no capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus 5, verso 8. Aqui na nossa versão é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas eu quis colocar puros, porque eu acho que parece dar um peso maior a palavra puro. Bem-aventurados puros de coração. Eu vou passar meio que rapidamente, porque eu coloquei toda a mensagem para ela fazer sentido. Não vou me delongar nas passagens que eu já passei, as coisas que eu já falei, mas eu acho importante para haver um entendimento completo da mensagem. Então, eu comecei falando sobre onde a pureza deve ser cultivada. Para a dona Suzana, que está hoje aqui, vai ser algo diferente. Eu não lembro se é no domingo que a senhora não estava, né? Na quinta a senhora estava. Onde a pureza deve ser cultivada. Qual é o sentido bíblico de coração? O coração é tido como centro da personalidade, não são só emoções. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. E o coração é a fonte das nossas dificuldades, é onde estão os nossos problemas. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente. Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito, ou seja, o nosso coração é o nosso problema se ele não for bem cuidado, se ele não estiver puro, se ele não estiver junto com Deus. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Porque a pureza exterior ela pode ser aparente. A gente cansa de ver pessoas que vêm para a igreja e você nem sonha quem é aquela pessoa. Ela está ali presente, está assistindo aos cultos, está cantando, está fazendo várias coisas, às vezes serve em algum ministério, é um professor, mas por dentro ela não está sendo verdadeira. Então não adianta ser puros apenas por fora. A gente vê esse exemplo com os fariseus. Deus não vê apenas quem você é exteriormente, mas principalmente o seu coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham a santidade exterior, mas eram impuros por dentro. E nós precisamos ser limpos por dentro, purificados. Eles limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Eram como sepulcros caiados. Nós não vamos abrir ali porque é só para pincelar essa parte. Sinais de um coração puro serve a Deus com integridade, eu falei isso, ou seja, quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade, ele é verdadeiro naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. Quando seus lábios estão orando, seu coração está orando como Ana. Quando seus lábios estão cantando, eles também estão cantando com o coração. Tudo é uma coisa só, não pode ser só da boca para fora. Um coração puro evita a aparência do mal. Eu falei sobre isso também. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Ele não flerta com o pecado, ele não vive na região do perigo ali, quase sabe, eu sei que eu posso não cair nisso, mas eu fico ali na linha, quase pecando, quase deixando que situações me façam pecar. Ele não paquera com a tentação, ele foge como José, ele não fica ali brincando, ele vê algo que pode fazê-lo pecar, que pode atingir a sua vida e afastá-lo de Deus, ele foge. O que significa então a pureza de coração? E aí eu falei sobre os cinco tipos de pureza à luz da Bíblia. Dá para ver bem, né? Pureza primitiva, a pureza criada, a pureza posicional, a pureza final e a pureza prática. A primitiva é a de Deus, é a pureza que está em Deus, sempre existiu ali. A pureza criada foi quando Deus fez o homem e os anjos, mas infelizmente
ambos caíram, ambos se afastaram de Deus. Também tem a pureza posicional, aquela que nós obtivemos quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a pureza final, quando nós seremos arrebatados, ou já tendo falecido, ou ainda vivos, e aí nós seremos completamente transformados. E a pureza prática, que eu enfatizei bastante na última mensagem, somos desafiados por Deus, que purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É um desafio para nós vivermos essa pureza, porque nós vivemos num mundo pecador, nós vivemos num mundo onde somos tentados constantemente. Muitas vezes a tentação não se trata só na área sexual, mas sim em outras áreas. A tentação às vezes da paciência. Somos tentados quando a gente deixa a nossa ira aflorar, ou quando a gente fala coisas que não devem para outras pessoas. Então nós temos que ter cuidado, são várias áreas da nossa vida, honestidade, tantas outras coisas. Agora, essa parte, se eu não estou enganado, eu não falei, por isso até pus aquele símbolo lá. Razões que nós temos para ter um coração puro, porque esta é uma ordem de Deus: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu não tenho escolha, eu não posso fazer o que eu bem entender, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que me preocupar com a vontade de Deus todos os dias, desde a hora que eu acordo. Porque é essa a vontade dele, e é assim que eu vou me afastar cada vez mais do pecado, é assim que eu vou andar mais de uma forma que agrada a Deus. Eu vou purificar o meu caminho, eu vou purificar o meu coração, não no sentido de salvação, mas no sentido de santidade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. Porque a pureza é o propósito da nossa eleição. E aqui, quando eu falo eleição, a Bíblia fala de eleição. A diferença entre nós aqui e os nossos irmãos calvinistas é que para eles você foi eleito, e tem aqueles que não são eleitos. Para nós fomos eleitos pela presciência de Deus. Deus já sabia que nós iríamos aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas está lá, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. É fácil? Não é, porque nós falhamos. E aí é onde a gente lá pega 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Deus nos predestinou, outro termo que está lá na Bíblia, para sermos conformes à imagem de Cristo. Romanos 8,29, deixa eu abrir lá em Romanos 8,29, só um segundinho. Romanos 8,29 vai dizer o seguinte: porque, olha que interessante esse versículo, porque os que dantes conheceu, ou seja, ele sabia de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse foi o propósito. E também porque a pureza é o propósito da nossa redenção. Se pudéssemos ir para o céu com pecados, Cristo não precisava ter morrido. Se eu pudesse chegar diante de Deus com uma vida contaminada, não tinha necessidade de Cristo ter vindo e morrido na cruz e derramado o seu sangue por nós. Mas Cristo nos remiu do pecado para purificar um povo totalmente seu. Tito 2,14. Ele está separando pessoas, não escolhendo. Cada pessoa que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ouve a mensagem do Evangelho, esse é colocado no meio desse povo. É um povo que está sendo purificado para Deus. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. Desse pecado que habita em mim, que habita em você também. Quais as consequências de não ter um coração puro? A Bíblia diz que para os puros, todas as coisas são puras. Para os puros. Se não busco purificar o meu coração, as minhas ofertas são impuras. As minhas orações são impuras, o meu louvor é impuro. Não adianta eu
vir para a igreja, ou ir para qualquer igreja que seja, e ter uma vida contaminada pelo pecado, mas eu chego lá, canto, assim, a mensagem foi uma bênção, gostei muito, os hinos, mas se a minha vida não condiz com isso, meu coração não foi purificado, para Deus não vale nada, nada, porque precisa ser purificado. Um coração impuro contamina tudo que ele faz, suas obras são obras mortas. Hebreus vai falar sobre isso no capítulo 6. As suas obras são obras mortas. Precisa purificar. A Bíblia também diz que Deus é santo, que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Agora, um Deus que não pode contemplar o mal, como é que pessoas acham que Deus vai aceitar todo mundo? Do jeito que as pessoas acham que, não, Deus é amor. Deus é amor, Deus vai aceitar todo mundo. Não vai. Não vai, tem que ser purificado. Ele também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala isso, sem santidade ninguém verá a Deus. Não há comunhão das trevas com a luz, e Deus é a luz. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59 fala isso. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Aí a gente às vezes se pergunta, por que Deus não está respondendo às minhas orações? Tem problema, tem coisa errada e precisa resolver o problema. E muitas vezes a gente se finge, assim, eu acho que eu não fiz nada, está tudo certo com a minha vida. Será? Será que eu não tenho que examinar cada parte da minha vida e pensar, eu estou fazendo isso de acordo com a vontade de Deus? Eu estou honrando a Deus com a minha vida? Um coração impuro me afasta de Deus. Se isso não te incomoda, há um sério problema. Se isso não me incomoda, tem problemas. Precisa me incomodar uma vida de pecado, ou as situações, porque tem crente que vive naquela corda bamba, ou melhor, vive, ora está bem, ora está pecando. Ora está bem, ora está pecando. Não dá. Se isso não incomoda você, se o pecado não te faz, chorar, tem horas que quando eu peco, quando eu deixo de fazer algo que Deus quer que eu faça, e isso é pecado também, a Bíblia diz, eu tenho vontade de me esmurrar, machuca o coração, dói, e isso tem que incomodar, o pecado tem que me incomodar, porque se ele não me incomoda, tem um problema sério. Então, como eu posso ter um coração puro? Primeiramente, observando a palavra de Deus. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119. Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É com a Bíblia que a gente purifica a nossa vida. É com a palavra de Deus. A palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza. A minha esposa, ela tem um espelho que ele é convexo. Ele aumenta a imagem ali, o seu rosto, quando você chega perto. Tanto que se você chega assim, meio que incomoda a vista. O teu olho lá dentro, ele tem que se acostumar para você conseguir enxergar. E ele mostra cada poro, cada coisa, porque é para fazer às vezes uma limpeza facial, essas maquiagens, essas coisas. E às vezes eu uso esse espelho para essas coisas assim, para ver, né? E aí, principalmente para tirar esse espelhinho de barba aqui, que é terrível. Às vezes, você sabe quando você está assim, e aí tem alguma coisa te incomodando aqui? Não faço maquiagem. Tem aquele pelinho assim, você não consegue ver o pelinho, mas esse espelho mostra. Aí você chega lá, tá lá o pelinho, você vê, arranca ele fora. A palavra de Deus faz isso, ela vai ampliar cada vez mais, e aí você vai ver aonde você está errando. E aí você pode pegar e arranca fora. É isso que a palavra de Deus faz. Ela é como a água que nos lava. Nós precisamos dela. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não faço meu devocional, se eu não faço um culto no lar, como é que eu quero purificar a minha vida? Não tem como, é impossível.
É impossível. Por isso que é fundamental você ler a sua Bíblia, você fazer o seu devocional, você fazer um culto doméstico. Ah, só eu sozinho. Faz lá um culto sozinho, você canta para Deus ali sozinho, mas tem alguém, vou fazer com a minha mãe, vou fazer com meu pai, vou fazer com quem for. Precisa ser feito. Como ter um coração puro? Derramando lágrimas de arrependimento. Nós temos esses exemplos aqui. Pedro se manchou negando a Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe. Ele se arrependeu amargamente do que ele fez. O pecado tem que fazer isso no seu coração e no meu. Tem que machucar, tem que você olhar assim, Senhor, por que eu fiz isso? Eu te entristeci, Senhor. Eu pequei contra o Senhor, eu não podia ter feito isso. Eu pequei. Eu caí. Senhor, purifica. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Ambos aqui são testemunho de pessoas que sabiam quem era Cristo. E aquilo que, as lágrimas que eles derramaram, eles entendiam o que Cristo estava fazendo por eles. Eles entendiam isso. E é isso que tem que estar lá no nosso coração. A gente tem que entender o que Cristo fez por nós. Não foi algo fácil, não foi algo simples. E isso tem que nos motivar, porque aí sim a gente vai buscar ter um coração puro. Também purificando-nos no sangue de Cristo. Seu sangue nos limpa de todo pecado. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma outra característica que eu não coloquei como subponto, mas eu frisei ali em negrito, nós temos comunhão uns com os outros. Às vezes vocês perguntam, por que eu não consigo me dar bem com as pessoas? Por que eu não consigo me relacionar bem? Será que não tem alguma impureza no seu coração que está atrapalhando essa comunhão com os outros irmãos? Será que não tem algo que está atrapalhando essa unidade? Porque precisa. Não há como ter uma comunhão uns com os outros se tivermos algum problema, se tiver alguma coisinha ali incomodando. Precisamos ter um coração purificado. Agora, a parte final do versículo, a gloriosa recompensa de se ter um coração puro. Você verá Deus. Ter um coração purificado permitirá que você veja Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora vemos a Deus pela fé. Vemos a Deus nas obras da criação, da providência e da redenção. Mas então nós veremos Ele face a face. Agora vemos como por espelho, mas então veremos sem véu. Que privilégio vai ser poder olhar para o Senhor. Mas alguém com um coração que não esteja puro, não vai poder ver a Deus, porque a Bíblia garante isso. Ah, então está falando que eu posso perder minha salvação? Não. Porque você foi purificado no dia que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que esse tipo de sujeira, Deus vai limpar isso, porque Ele não vai aceitar nada. Você precisa chegar diante de Deus e para ver a Deus, precisa estar purificado. Então conheceremos como também somos conhecidos. Jó 19, 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Esse deve ser o sentimento no nosso coração. Mas um coração que não foi purificado, que não tem a verdadeira purificação, e isso eu falo principalmente com as pessoas que verão essa mensagem pela internet, porque eu sei que tem pessoas que assistem que não são salvos, que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas para que você possa falar como Jó, precisa ter o coração purificado, precisa ser salvo, precisa ter sido perdoado, porque senão não vai poder ver. Eu sei que eu vou ver com os meus olhos. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou pastor? Não. Mas porque eu tenho Cristo como meu Salvador, porque Ele me limpou. E isso deve motivar o nosso coração.
Isso deve nos motivar a viver uma vida pura, uma vida que agrade ao Senhor. Isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente e vai dar esse sentimento, que eu não sei se você já teve ou não, esse sentimento de desejar ver a Deus ardentemente. Sabe, Senhor, eu quero muito te ver. Eu quero muito olhar para aquele que morreu por mim. Eu quero estar na presença dele. Conclusão. Uma terrível sentença. Aqueles que têm um coração impuro não verão a Deus. Não vai ver a Deus. Quem não tem um coração, quem tem um coração impuro, não verá a Deus. Porque sem santificação, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. É simples. Aqueles que se recusaram a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Se tem alguém que não tem a Cristo como Salvador, entenda isso, precisa ter, precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador para que seja purificado. E se tem a Cristo, tem que se purificar também dos seus pecados, tem que ir lá diante do Senhor. Senhor, eu tenho pecado contra ti. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu verei o Senhor, mas eu quero, Senhor, andar aqui de acordo com a tua vontade. Agora, uma gloriosa herança para aqueles que foram limpos. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa será Deus. Será ir embora desse mundo e ver ao Senhor, estar com o Senhor. É melhor, Ele é melhor do que todas as coisas que a gente possa imaginar. Lembra do hino? Jesus é melhor sim que ouro e bens. Ele é melhor do que tudo que tens. Não tem nada melhor. Nada. Infelizmente, nós temos uma igreja que tem poucas pessoas, porque muitas igrejas, onde estão lotadas, as pessoas não estão pensando em ver ao Senhor e estar com o Senhor. Elas estão pensando no aqui, nos bens materiais. Elas não estão preocupadas em purificar o seu coração. Mas para aqueles que têm a Cristo como Salvador e que querem isso, nós sempre estaremos aqui com as portas abertas, para que eles possam ouvir, para que possam aprender da palavra do Senhor. Enquanto Deus mantiver isso aqui, nós pregaremos isso, que Ele quer purificar corações. Ele quer purificar corações. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Que glória isso será. Que maravilhoso será ver a Cristo por toda a eternidade. Martin Lloyd Jones falou: não orem por minha cura, não me detenham para a glória. O pastor C.A. Nichols, não sei se o pastor Bill conheceu ele. Ele, quando estava perto de morrer, um outro pastor, os dois professores do seminário, mas ele lá nos Estados Unidos, e esse outro pastor chegou para ele e falou: e aí, meu amigo, como você está? E ele estava lendo, ele disse: eu estou vendo como será a minha futura casa. Ele sabia que ele ia para a glória, mas ele não estava triste, ele estava feliz, porque ele iria ver o seu Redentor. E isso deve arder no nosso coração. Moody falou: afaste a terra, aproxima-se o céu. Estou entrando na glória. Estou entrando na glória. Esse dia será maravilhoso. Eu só tenho mais uma pergunta. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor morreu por nós. O Senhor enviou o teu Filho para morrer na cruz no nosso lugar e para purificar um povo para si. O Senhor purificou os nossos corações, o Senhor nos lavou. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida pura que te agrada em santificação. Sabemos que o Senhor trabalha constantemente na vida do salvo. E a gente vai crescendo e amadurecendo, e cada vez mais nos afastando do pecado e desejando cada vez mais estar contigo. Se tem alguém que é salvo, que o Senhor conhece todas as pessoas,
mas que está vivendo em vida de pecado, tem andado longe do Senhor, que essa pessoa se arrependa. Aqueles que querem andar com o Senhor, que o Senhor fortaleça para que possamos andar cada vez mais perto do Senhor. Que possamos andar cada vez mais próximos do Senhor e ter repulsa às coisas do mundo. Nojo das coisas do mundo. Abençoa, Pai, aqueles que estão aqui nessa noite. Livra-nos de todo mal e abençoa os pedidos de oração também. Aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, o Senhor sabe os seus motivos, tem uma família que está viajando, que o Senhor também os proteja na sua viagem, mas que o Senhor esteja abençoando também e trabalhando no coração daqueles que poderiam estar hoje aqui nesta noite e não estão. Trabalhe